Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e de História do Recife. E nós vamos para mais uma aula do projeto Educa Recife para os alunos e alunas do 6º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos contar com a ajuda da Jéssica, nossa intérprete de Libras, que vai nos ajudar aqui na nossa aula, para que a nossa aula ela fique mais acessível para todos e todas vocês. Eu quero começar dizendo para vocês que se vocês ainda não seguem o canal do Educa Recife lá no YouTube, então vocês vão lá, adicionem, dão aquelas curtidas bem legais e lá vocês vão ter todos os conteúdos, né, que já foram trabalhados por todos nós, professores e professoras, que estamos fazendo parte desse projeto. Então, sigam lá, comentem, participem, se engajem lá, deixando os comentários de vocês, as sugestões. Se tiver alguma dúvida e não tiver em condições de tirar a dúvida com o seu professor, a sua professora em sala de aula, então você vai lá, deixa um comentário que a gente está sempre olhando, né, lá na página, né, no perfil do Educa Recife no YouTube e vendo, né, os comentários. Né? Quando tem algum comentário, a gente responde, a gente comenta junto com vocês e façam isso. No mais, vamos para a nossa aula de hoje. Né? Então, hoje nós vamos trabalhar aqui mais uma aula de História do Recife e nós vamos tentar entender como é que se deu o ciclo do açúcar aqui no território brasileiro. Então, a gente vai tentar entender como é que toda a indústria açucareira ela foi organizada no nosso território nacional. Então, vamos começar. Como sempre, né, como eu já disse para vocês em outras aulas, como sempre, a gente gosta, né, de começar as nossas aulas por meio, né, da análise de alguma imagem, de algum vídeo ou de algum texto. Então, hoje nós vamos analisar algumas imagens. Vamos começar com a primeira. Né? Então, a primeira imagem é essa daqui. A gente tem aqui uma moagem, né, da cana-de-açúcar. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa imagem. Vamos tentar identificar na imagem, né, quais são todos os seus elementos, né? Quais são os personagens que estão aqui nessa imagem e o que é que cada um ou cada uma desses personagens representa. Então, eu coloquei algumas questões. Né? O que é que nós podemos observar na imagem? Que elementos e personagens estão presentes na imagem? Então, vamos voltar para ela para a gente analisar? Vejam, o que é que nós temos aqui? Nós observamos, primeiramente, né, que nós temos aqui uma engenhoca aqui, né, que a gente vai tentar entender o que é. Nós temos algumas pareias, né, de bois. Né? Esses bois eles estão sendo movidos, né, por alguns personagens. No caso aqui específico, por um personagem. Então nós temos, além dos bois, além da engenhoca, nós temos 4 personagens. O que é que chama a atenção nesses personagens? Primeiro, né, todos eles são negros. Por quê? Porque esses personagens aqui eles eram escravos. Escravos que trabalhavam na produção do açúcar. Escravos que trabalhavam, em específico aqui, na moagem. Ou seja, eles trabalhavam, né, colocando a cana-de-açúcar para moer. Moer nessa engenhoca aqui, que nós chamamos de engenho. Então, quando nós falamos, fulano ele era dono de um engenho. Hoje, a gente associa o engenho a toda a grande propriedade, que vai ter lá a casa, né, do dono do engenho, vai ter os locais de plantação, vai ter, né, o engenho propriamente dito. Mas, quando a gente se refere a engenho, embora hoje a gente tenha toda essa organização, né, toda essa estruturação, né, Casa Grande, antigamente no caso a senzala, a capela, os locais de plantação, os pastos, né, para os animais, os próprios animais, a engenhoca ali propriamente dita, né, o engenho. Então a gente associava o engenho a tudo isso.
porém o engenho é apenas essa máquina. O engenho é apenas essa engenhoca aqui, que nesse caso é movido a tração animal. Essa atração que eu digo, né, a força, né, que vai movimentar a roda ali do engenho para que ele machuque ali, esmague a cana-de-açúcar. Então, nesse caso aqui em específico, nós temos um engenho, né, chamado de trapiche, porque ele é um engenho movido a tração humana ou animal. Então, nesse caso aqui, nós temos os bois aqui, ó, de um lado, do outro. Ó, na verdade, nós temos 5 personagens. Ó, passou um despercebido lá no canto, que está conduzindo os bois para que eles girem aqui a roda, né, do engenho, enquanto tem um aqui, ó, pegando, né, os feixes, né, de cana-de-açúcar e levando para aquele outro lá que vai colocar a cana para moer. Então, essa cana moída, ela fabricava um caldo, ela gerava, né, um caldo que seria utilizado na fabricação do açúcar, mas a gente explica isso depois. Então, explicada aqui essa imagem, vamos analisar uma outra imagem. Essa imagem aqui é um mapa. É um mapa, né, onde nós temos aqui, ó, o continente africano. Nós temos aqui, ó, a região da Arábia Saudita, na Península Arábica, parte ali, ó, do Oriente Médio. Aqui a região da Índia, certo? Ou as Índias, né, como se chamava. Então, o que é que nós temos? Aqui nós temos um mapa que vai mostrar o cultivo da cana-de-açúcar ao redor do mundo. Então, o que é que nós temos? Esses locais, os locais que estão em rosa, certo? Que quase a gente não vê eles aqui, certo? Na verdade aqui, ó, essa área maior é porque eu estava procurando um rosa mais clarinho. Mas aqui, ó, essa região aqui, ó, da Índia, certo? Era um local de cultivo de cana-de-açúcar que a gente chama de pré-islâmico, ou seja, ele começou a ser cultivado antes da chegada, né, de muçulmanos, né, os islamitas, que são aqueles que professam o islamismo, né, antes da chegada deles aqui. Então, após a chegada, né, dos muçulmanos na região daqui da Índia, eles levaram a cana-de-açúcar para outras regiões. Então, vejam, levaram cana-de-açúcar para a região próxima aqui, ó, do vale, né, do rio Nilo, aqui no Egito, para aqui, ó, para a Península Arábica, para a região aqui, ó, próxima, ó, do Oriente Médio, lá para a região, ó, da Espanha, certo? Ali, ó, para o norte, né, da África. Então, eles importaram, né, na verdade, exportaram, né, daqui da região das Índias para outros territórios. E aquelas regiões lá no canto, né, que estão em roxo, são as regiões onde a cana-de-açúcar ela foi cultivada pelos europeus. Então, nós temos ilhas, né, do Oceano Atlântico ligadas ao continente africano, como as ilhas Madeira, Cabo Verde, Açores, né? Então, são territórios para onde eles levaram a cana-de-açúcar para ser cultivada. Então, é importante a gente tentar entender que a cana-de-açúcar ela já era cultivada antes mesmo do ano 700, né, por povos aqui na região da Índia. Depois ela foi sendo exportada para outros territórios. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque hoje o objetivo da nossa aula é tentar entender como se organizou a sociedade colonial no Brasil durante o ciclo do açúcar. Então, vamos tentar entender como é que a sociedade brasileira, né, e a recifense não foge a isso, como se organizou no território brasileiro, não somente, né, a indústria de produção da cana-de-açúcar, mas a estrutura social colonial a partir, né, da chegada dos portugueses, da implementação da indústria açucareira aqui no Brasil. Então, vamos tentar entender isso. Vejam, nós temos que entender inicialmente o seguinte: quando é que a cana-de-açúcar ela começou a ser utilizada aqui no Brasil? Então, a cana-de-açúcar ela vai passar a ser utilizada aqui no Brasil a partir do século XVI, e ela vai, o seu uso, né, ele se estende por todo o século XVI ali, e vai até o século XVII, onde nós vamos ter o auge
da indústria açucareira aqui no Brasil. Uma coisa que é interessante é que em todo esse período, o principal produto, né, para comércio aqui no Brasil era a cana-de-açúcar, na verdade o açúcar. O açúcar era produzido aqui, onde em territórios do Nordeste, principalmente Bahia e Pernambuco, na região litorânea. Por quê? Porque a região litorânea ela já favorecia também a questão do comércio com o exterior, pelo fato de que o litoral brasileiro, como ele é bem recortado, então ele tem, né, ao longo da orla, né, marítima, né, brasileira, a gente tem regiões que servem como grandes portos. Vocês devem lembrar que aqui mesmo no Recife, nós temos um porto, ali na região ali do Recife Antigo, ali onde a gente chama, né, de Marco Zero. Então, um pouquinho mais para lá, né, do Marco Zero, a gente tem o porto, né, o Porto do Recife. Então, de regiões como o Porto do Recife, partem, né, muitos dos produtos, né, que serão comercializados com o estrangeiro. E chegam também produtos, né, do estrangeiro que serão comercializados aqui no nosso território. Então, o Porto, né, do Recife, portos na região da Bahia, portos na região de São Paulo, como o Porto de Santos, né, portos, né, na região do Rio de Janeiro. Então, ao longo de todo o litoral brasileiro, a gente vai ter grandes portos, né, que vão servir como pontos, né, de escoamento das mercadorias produzidas aqui no Brasil para outros territórios. Então, nesse sentido, a cana-de-açúcar ela será produzida principalmente, né, pelo menos a início, né, principalmente na região Nordeste, os territórios da Bahia e Pernambuco. Pernambuco foi um grande centro produtor de açúcar. Né? Então, uma coisa que a gente tem que falar para vocês é o seguinte: o açúcar que era produzido naquele período é o açúcar que hoje a gente conhece como açúcar de rapadura, né? Ou alguns chamam, né, de açúcar mascavo. Por quê? Porque era produzido a partir do caldo, né? O caldo ele era levado para um local onde ele ia ser fervido, né, e apurar, tipo um melaço, e aquele melaço ele seria levado depois para a chamada casa de purgar. E ali eles tinham recipientes, né, que eram chamados de pães de açúcar. O que é um pão de açúcar? É tipo uma vasilha, né, nesse formato aqui de barro. Então eles colocavam o caldo ali para ele ir apurando, né, e ele ia cristalizando ali e formava, né, os tijolos, né, de rapadura, que eram exportados, né, para a região da Europa, e lá na Europa eles eram refinados. Por que não se refinava o açúcar aqui antes de mandar para a Europa? Porque como as viagens elas demoravam muito tempo, então o açúcar refinado ele tinha maior possibilidade de estragar, né, pela questão da umidade, né, nos barcos, né, umidade marítima, e chegar lá na região da Europa, né, já estragado. Então eles levavam para que ele fosse refinado já em território europeu. Então, uma outra coisa que nós temos que falar é que essa experiência açucareira ela se deu aqui na região do Nordeste, né, não somente pelo litoral, mas porque o solo e o clima, eles eram favoráveis. Então, a gente tem aqui um clima tropical, né, e um solo na região do litoral, né, nesses territórios onde eram cultivados, né, o açúcar, um solo massapê, tipo barroso, né, que favorecia o cultivo da cana-de-açúcar. Era um clima e solo semelhantes, né, a regiões em ilhas, né, ligadas ao continente africano, onde os portugueses eles já cultivavam, né, já tinham estabelecido, né, uma experiência com a produção do açúcar. Então vamos adiantar. Acabei de falar para vocês a experiência, né, em territórios como Açores, né, Cabo Verde, a Ilha da Madeira, né, são esses territórios que nós temos aqui. Ó. Aqui vocês têm um mapa, né, mapa do continente africano, e aqui está a região de Açores. Então, nesse território aqui, ó,
eles já cultivavam a cana-de-açúcar. Isso aqui é a região ampliada. Então, é um conjunto de ilhas, né? Que forma aqui o que a gente chama de arquipélago, né, de Açores. Então, esse conjunto dessas ilhas aqui, nesses territórios, eles já cultivavam a cana-de-açúcar. Então, com o solo e o clima muito semelhante ao que já existia nesse território, então os portugueses resolveram trazer mudas, né, de cana-de-açúcar aqui para o Brasil para iniciar o cultivo, né, a experiência, né, açucareira. Então, vamos adiantar. Aqui a gente terminou repetindo o slide, isso acontece. Então, outra questão, por que é que o açúcar, né, ele vai rapidamente, né, se consolidar como principal produto, né, de exportação da colônia aqui brasileira, né, no caso Brasil, colônia de Portugal? Por que é que o açúcar ele vai se consolidar rapidamente? Porque existia um grande mercado consumidor na Europa, né? Um grande mercado consumidor na Europa, e o açúcar ele era um daqueles produtos que poderia ser considerado uma especiaria, porque ele tinha um valor muito alto. Então ele tinha um alto valor, né, lá na Europa, e nesse sentido, como ele era um produto, né, de alto valor, ele terminava sendo bastante rentável. Então se estabelece, né, uma indústria de produção do açúcar, porque o açúcar ele era um produto muito rentável. Então, como o comércio, né, de especiarias que Portugal tinha com a região das Índias, ele vinha em declínio, então o açúcar ele vai servir para suprir essa necessidade, né, portuguesa de ter um produto que pudesse ser utilizado para gerar grandes lucros. Então, nesse sentido, eles encontram no açúcar esse produto. Outra coisa que nós temos que mencionar, a produção do açúcar era uma parceria que existia entre portugueses e holandeses. Então, como é que isso acontecia? Portugal dominava a técnica de produção do açúcar. Os holandeses, eles tinham capital, o dinheiro, né? E eles investiam o dinheiro holandês na produção do açúcar português. E, em contrapartida, os portugueses, depois que produziam, passavam aquele açúcar para os holandeses, que ficavam responsáveis pelo transporte do açúcar, né, para a Europa, e chegando lá na Europa pelo refino e comércio desse açúcar. Então, a produção do açúcar aqui no Brasil vai ser uma parceria existente, né, entre os portugueses e os holandeses. Então, veja aqui, como eu coloquei no esquema aqui dos slides, né, a participação de capital holandês, ou seja, os holandeses financiavam a produção, transportavam o açúcar para a Europa, refinavam e faziam a distribuição, ou seja, faziam a venda, né, desse produto, né? Então, aqui, ó, mais uma vez, a gente tem um mapa aqui é o território africano, certo? A região do Marrocos, Mauritânia, Senegal, Algéria, né? E aqui, o que é que nós temos? Os arquipélagos aqui, ó, de Cabo Verde, Ilhas Canárias, Ilha da Madeira e a região de Açores. Então, em todos esses territórios aqui, os portugueses eles já cultivavam, né, a cana-de-açúcar. Nesse sentido, né, eles puderam, né, reproduzir esse sistema que existia nessa região para o território do Brasil. Então, vamos adiantar. Outra coisa muito importante que nós temos que mencionar é que na questão da produção do açúcar, o engenho, a gente já falou um pouco, né, do engenho no início da nossa aula. O engenho ele era a unidade básica de produção. Então era no território do engenho que, como a gente mencionou também, o engenho ele era compreendido, né? O engenho na realidade era apenas a moenda, né? Aquela maquinazinha de moer, que a gente mencionou. Vamos voltar para o mapa aqui do início, para a gente visualizar de novo. Aqui, ó, a gente viu que existia o engenho movido, né, a tração
humana ou tração animal, ou seja, os bois ou os escravos, né, eles giravam, né, aquela rodana, né, eles saíam girando a rodana, né, que iria acionar o processo de moagem. E o engenho era a unidade básica, né, de produção. Então nós temos aqui, pela imagem, né, um engenho chamado de engenho de trapiche, mas existia um outro tipo de engenho, é o chamado engenho, né, de tração hidráulica, ou seja, movida a água. Como é que isso acontecia? Eles organizavam a estrutura, né, próxima a um córrego ou a um rio, e ali eles colocavam um pequeno moinho que ia girando de acordo com a correnteza da água, e aquele moinho girando era acionado, ligado, né, ao engenho, e quando ele girava com a força da água, ele fazia com que a roldana do engenho ela girasse e moesse, né, a cana-de-açúcar. Então, isso é o que a gente chama de engenho hidráulico ou engenho real. Então, a gente tem o engenho de trapiche, que é esse movido à tração humana, né, ou animal, e o engenho hidráulico real movido à tração hidráulica, né, movido a partir da correnteza, né, de fontes, né, de água, como rios, né, ou canais, né, que eles construíam a partir de rios, né, eles faziam os canais para movimentar aquela estrutura. Então, voltando para onde nós estávamos, então o engenho ele era a unidade básica, né, de produção. Então era no engenho que era produzida a cana-de-açúcar. E o engenho ele tinha uma estrutura. Então nós tínhamos no engenho chamada Casa Grande, que era a residência, né, do senhor de engenho e de sua família. Então você tinha a casa do senhor, a chamada Casa Grande, e nós tínhamos as senzalas. O que eram as senzalas? Os locais onde dormiam, né, os escravos. Esses locais geralmente eram locais bastante insalubres, né? Ou seja, o que é uma coisa insalubre? É uma coisa, né, assim, que não tem um padrão de higienização adequado. Então era um grande corredor assim de quartinhos, né, onde os escravos eram colocados ali. Ali pouco você tinha, né, a questão da ventilação. Então é como se fosse, a gente poderia comparar como se fosse uma prisão, né, uma cadeia mesmo, né? Então eles colocavam os escravos ali dentro, então trancavam os escravos ali, e esses escravos, né, eles se levantavam bem cedo e trabalhavam basicamente o dia todo, quase que até o início, né, e o avançar da noite. Então era uma carga de trabalho exaustiva, né, que ia desde o amanhecer, né, com o raiar do sol, até depois, né, do pôr do sol. É uma carga de mais de 12 horas de trabalho, né? Então, você tinha, né, nos engenhos a Casa Grande, a senzala. Aí veja, eu coloquei aqui um exemplo. Vejam, então, lembram que eu falei que existiam dois tipos de engenho, o engenho de trapiche e o engenho hidráulico. Aqui nós temos um exemplo de um engenho hidráulico. Observa aqui o moinho. Veja aqui, ó, o córrego por onde a água ela vai escorrer, movimenta isso daqui, certo? E aqui, ó, tem uma engrenagem aqui, ó, ligada a outra aqui em cima que vai movimentar o engenho. Então, o que é que nós temos aqui nessa imagem? Nós temos lá em cima, aqui o engenho propriamente dito, ali, ó, a Casa Grande e lá no final a senzala. Então vejam que a Casa Grande ela era mais estruturada, porém a senzala era um corredor, né, uma construção, tipo um corredor, onde se colocavam todos os escravos ali dentro, né? E aqui nós temos, né, o território do engenho. A gente observa, né, os escravos trabalhando na produção do açúcar. Veja, aqui nós temos embaixo aqui, ó, escravos, né, eles carregando, né, tipo uma rede. Ali muito provavelmente a gente vai ter, tem ali um membro, né, da família do senhor que está sendo carregado, né, por esses escravos. Então observe, aqui a gente tem um desenho
que ele faz essa representação da estrutura do engenho. O que ele não está mostrando aqui, mas que existe aqui, é os locais de pasto, onde eles colocavam, né, os bois, né, para pastar, porque às vezes, né, nesses engenhos o boi ele era utilizado para movimentar a engenhoca ali, né, a moenda, né? Mas existiam outras questões. Por exemplo, o boi ele se via também como um outro produto, ele se via para alimentar, né, os membros, os integrantes ali do engenho, né, com leite, né, com a carne, né, e era utilizado em outras atividades. Então, aqui ó, nós temos a Casa Grande do Engenho Moreno, no território, na região metropolitana de Recife, território, né, de Pernambuco. Então, aqui ó, uma Casa Grande, né, resquício, né, desse período colonial. E a sociedade, durante esse período, ela era organizada da seguinte forma: existiam os senhores de engenho, existiam os escravos, né? Então, na Casa Grande você tinha o senhor de engenho, a sinhá, sua esposa, seus filhos. Ali na Casa Grande a gente vai ter também alguns escravos domésticos, né? Porque existiam aqui, ó, como nós temos na imagem aqui, ó. Então veja, aqui é uma imagem de uma família típica, né, brasileira do século XIX. Mas essa estrutura daqui, ela se forma ainda nesse início, né, desse período colonial, a partir da organização do sistema açucareiro. Então nós temos aqui, muito provavelmente, o senhor de engenho, né, a sua esposa, e observem que nós temos criados, né, escravos aqui, ó, escravos domésticos, né? Nós temos uma escrava ali, que ela fica com aquele instrumento ali para abanar, né, os senhores. Muito provavelmente aqui esse escravo era quem fazia a reposição da mesa. E observe, nós temos duas crianças, que são filhos, né, desses escravos, que eram colocados aqui, ó, viviam aqui no convívio. E aqui, esse daqui em específico está sendo alimentado com parte, né, da comida ali dos senhores, né? Mas isso era raro. Então, para a gente finalizar, vamos lembrar aqui que essa sociedade colonial escravista, ela era baseada numa ideia patriarcal, né, onde o chefe da família era o senhor de engenho, e vai se estabelecer dentro de uma dinâmica rural, porque as grandes propriedades produtivas, né, e produtoras eram propriedades rurais, né, que produziam o açúcar. Então a economia ela será agroexportadora, ou seja, você tem um produto principal, né, que será produzido e exportado, um produto agrícola, no caso aqui a cana-de-açúcar. Aqui ó, a gente tem um mercado de escravos. Os escravos eles movimentaram essa estrutura, né, econômica, né, toda a produção ela vinha pela questão dos escravos, né, por meio da utilização dos escravos. Se utilizavam outros produtos, né, complementares, né, como o gado, né, que era usado para exploração no interior, e dava também o que? O couro, a tração para movimentar o engenho, carne, leite, né. Nesse caso aqui se utilizava o trabalho livre. O fumo, né, as drogas do sertão, o fumo era trocado por escravos, e as drogas do sertão são produtos da floresta amazônica, como o anil, o guaraná, a salsa, alguns corantes, sobretudo o cacau. Nesse sentido aqui, a agricultura era de subsistência, se produzia para consumo. Por fim, como sugestão de atividade, fica para vocês, para que, sob a orientação do seu professor, sua professora, você elabore um resumo com as principais características, né, do período do ciclo do açúcar. E, no mais, é isso, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.